Questãozinha sobre mecânica que diz: para manter um bom desempenho do motor e consumo adequado de combustível, o condutor deve substituir periodicamente o filtro de óleo do câmbio. O filtro de óleo do câmbio, ele nem tem recomendação de troca periódica. Nem tem. Já vou eliminar. Câmbio é a caixa de marchas, tá? Tem gente que troca contra a recomendação do fabricante. O filtro do ar-condicionado, desempenho do motor, consumo de combustível com ar-condicionado, qual que é a relação? Nenhuma. Tem que trocar o filtro de ar periodicamente, tem, do ar-condicionado, né? Também isso não tem relação nenhuma com desempenho do motor e consumo de combustível. Nenhum. O filtro de óleo dos freios. Que eu saiba, o sistema de freio tem óleo, mas não tem filtro, não. Se tem, eu tenho que descobrir, tá? E também não tem relação nenhuma com o desempenho do motor nem consumo de combustível. O filtro de ar do sistema de alimentação. O sistema de alimentação é o que lida com o combustível. Alimento do veículo é o quê? O combustível. O combustível ele não vai puro lá para dentro do motor. Ele vai misturado com ar. Existe uma mistura entre ar e combustível que torna-se mistura explosiva, ou mistura gasosa, ou carburante. Então, esse carburante... Não é comburente, não. Comburente é o ar. Esse carburante, que é o ar mais combustível, vai lá para dentro do motor. Se você tem um filtro de ar sujo, olha só que mistura que vai chegar lá. Vai atrapalhar o desempenho do motor e vai prejudicar o consumo adequado de combustível. Agora, se o filtro de ar estiver novinho, funcionando direitinho em toda a sua performance, ótimo. Aí o motor mantém um bom desempenho de funcionamento e o consumo de combustível mantém adequado. Letra D. A resposta. Mais uma questãozinha de mecânica básica. O tempo de funcionamento do motor no qual a mistura ar-combustível se inflama chama-se tempo de funcionamento do motor. É porque o motor ele tem 4 tempos. Ele funciona em 4 tempos, que são admissão, que é o tempo que ele admite a mistura ar-combustível lá para dentro do motor. Admissão. Ele puxa o combustível lá para dentro. A mistura, né? Ar-combustível. Depois nós temos o tempo compressão, que é para comprimir esse combustível dentro da câmara de combustão. Eu só falo combustível, o correto é mistura ar-combustível, porque não é combustível puro, é ar mais combustível que chega lá dentro. Terceiro, a gente tem o tempo explosão. Explosão, que é o tempo em que essa mistura ar-combustível é queimada. E exatamente, esse inflama aqui quer dizer queima. Opa, esqueci do U aqui, ó. Queima. Inflama é queima. Então tá aqui, já achei a resposta, letra D. E aqui ainda tem o último tempo, que é o escape ou descarga. Escape ou descarga. E aqui formando, ó, 1, 2, 3, 4 tempos do motor. São os 4 tempos: admissão, compressão, explosão e escape. Você deve ter estudado isso lá em mecânica. Estou só revisando aqui com você, tá? Então, o tempo é um desses 4 tempos aqui, ó, de funcionamento do motor, no qual a mistura ar-combustível queima, que é se inflama, é queima, tá? É o tempo de explosão. Questão sobre normas de circulação. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido... Opa, estranho, hein? Esse permitido? Transitar nos acostamentos? Bora ver aqui. Quando o veículo estiver lento devido a um problema mecânico. Ih, rapaz, aconteceu uma falha mecânica, uma pane, um problema. Esse carro está muito devagar, andando na rodovia, perigoso. Será que nesse caso ele poderia ir pelo acostamento? Talvez ligando o pisca-alerta? Como é que funciona isso? Achei meio estranho. Vou colocar aqui um certo cortadinho, que é aquele meio certo, né? Na letra B diz, quando a pista estiver congestionada. Então quer dizer que o trânsito congestionou, está todo parado, engarrafado. Eu não quero ficar no congestionamento, no engarrafamento, então eu jogo para o acostamento e vou, não é? Não, não pode. Isso é infração gravíssima vezes 5. Isso é um problema gigantesco, tá? A multa, então, é mais gigantesca ainda. Letra C, para ultrapassagem de veículos muito lentos. Então quer dizer que tem um monte de veículo lento na minha frente, eu não quero ficar andando atrás deles, eu jogo para o acostamento e ultrapasso. De forma alguma, é infração gravíssima, vezes 5 também não pode.
Para acessar imóveis lindeiros. O que são imóveis lindeiros? Áreas às margens das rodovias. Então, um posto de combustível, uma área de estacionamento, uma área de escape. Né? Ou então, para fazer conversões. Eu quero converter à direita ou fazer uma conversão à esquerda. Eu posso usar o acostamento nesse caso? Sim. Tanto nesse caso aqui quanto nesse caso aqui, eu vou utilizar o acostamento. Tá? Se tem acostamento na via, você vai utilizar esse acostamento para fazer a conversão, à direita ou à esquerda. Beleza? Então, essa aqui é um certo sem corte. A daqui de cima é um certo duvidoso. Fiquei meio duvidoso, assim, sabe? Então, eu vou de letra D, porque ela não tem contraindicações. É a que responde perfeitamente a pergunta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva agora na tela para nós. São condições adversas da via que podem contribuir para a ocorrência de sinistros. Sinistro é acidente. Você já aprendeu isso, né? É que o Código de Trânsito agora substituiu todas as palavras acidentes por sinistros. Ficou lindo. Ausência de acostamento. Quando você está transitando uma via que não tem acostamento, você não tem área de escape. Qualquer veículo que vier de lá para cá na contramão, você fica sem ter para onde correr. Então, isso aqui é uma condição adversa relacionada à via. Essa aqui é. Eu estou procurando qual que está relacionada à via. Essa é uma. Vegetação na pista. Já viu quando o mato cresce muito, começa a ficar dentro da pista, atrapalhando, principalmente na hora de fazer curva, né? Atrapalha pra caramba. Essa também é uma condição adversa da via. Eu posso marcar A e B? Não posso. Então, você vai correr o olho lá na letra D e vai ver se lá está escrito todas. Se lá tiver escrito todas, já vai resolver o problema, porque é 80% de chance desta ser a resposta. Vamos analisar. Sinalização viária precária. São as placas de trânsito. Estão enferrujadas, algumas já caíram, faltando sinalização. Isso também está relacionado à via. Tá? Sinalização viária, ó, de via. Viu? A, B e C são condições adversas relacionadas à via. Então, confirmou aqui para a gente uma setinha dos 80%. Tá? Letra D de dado a resposta. Questão aí sobre processo de habilitação. Veículo misto. Misto quer dizer, ele é de carga. Quando fala com veículo é misto, você já pode anotar isso aqui, ó, carga mais passageiros. Destinado ao transporte de passageiros e carga. Aí eu aqui, ó, não leio, né? Precipitado, tivesse lido, já estava aparecendo aqui, ó. No mesmo compartimento. Imagina uma caminhonete cabine dupla. Ela tem aquela carroceriazinha ali atrás, não tem? Aqui está a roda dela. Depois ela tem a cabine dupla. Ih, desenho mal para danar, puta merda. Aqui é outra roda. Beleza. Aqui tem gente, tem um motorista, passageiro, mais 3 passageiros aqui atrás. E tem o compartimento de carga aqui, ó. Essa carga, ela está no mesmo compartimento que os passageiros? Não. Então, isso aqui é uma caminhonete. Caminhonete. Quando está todo mundo no mesmo compartimento, é o caso... Imagina aquela... Eu tenho um veículo desse, que é um Jeep Commander. Ele é fechado, a carroceria é fechada, né? Imagina que isso aqui fosse fechado, ó, e tivesse todo mundo dentro do mesmo ambiente. Tanto que eu consigo rebater os bancos ali e estender o porta-malas dele, que é tudo no mesmo ambiente. E isso que ele está dizendo, ó, no mesmo compartimento. É carga e passageiro no mesmo compartimento. Então ele chama-se caminhoneta. O caminhonete é esse aqui. O caminhonete é quando é tudo no mesmo compartimento, tá? Tanto a carga quanto o passageiro. Ciclomotor são aquelas cinquentinhas de 2 ou 3 rodas, né? Que precisa de ACC para conduzir. Caminhão-trator é o cavalinho da carreta, é o veículo que traciona outro, que puxa outro. Não é um trator, esses tratores de cortar a estrada, não é. Caminhão-trator é um veículo que puxa outro veículo. E a carreta é isso, né? São 2 veículos, um puxa e o outro é puxado. É caminhonete... Também não é, porque a caminhonete não é no mesmo compartimento. Tem carga e passageiro, é veículo misto, mas não é no mesmo compartimento. Tá bom? Caminhoneta aqui, hein? Foi para conta. Normas de circulação é a questão agora. Veículos mais lentos, quando em fila, deverão... Nós estamos falando de várias carretas, caminhões, veículos grandes, andando atrás um do outro. 3, 4, 5, 10 deles. O que eles têm que fazer? Manter-se à esquerda? Não. Esses veículos lentos têm que manter à direita da pista.
Ligar o pisca-alerta? Não precisa, pisca-alerta não é para esse tipo de situação. A pessoa, toda vez que tiver um aglomerado de veículos grandes, todo mundo fica ligando o pisca-alerta. Pareceu um pisca-pisca, né? Aumentar a velocidade? Os veículos têm que aumentar a velocidade, esses veículos lentos? Não. Manter uma distância uns dos outros? Sim. Eles precisam manter distância entre eles para que os automóveis, os veículos menores, de maior velocidade, possam ultrapassar um a um, intercalando na fila. Uma coisa é você ultrapassar uma carreta e entrar na fila de novo. Outra coisa é você ultrapassar 3, 4, 5, 10 carretas de uma vez. Aí é complicado. Por isso que esses veículos mais lentos, esses veículos de grande porte, precisam manter espaço entre um e o outro, que é para facilitar ali a sua ultrapassagem. Ah, professor, mas eles não fazem isso não. Bom, se eles não fazem, aí já é outro problema, tá? E é infração de trânsito, tá? Se eu não me engano, média. Eles não mantêm esse espaço. Nunca vi uma multa dessa na minha vida, mas que a polícia pode multar se quiser, pode. Então tá aqui. Manter distância uns dos outros para facilitar a ultrapassagem dos veículos mais rápidos. Na tela, uma questãozinha sobre mecânica básica de veículos. Vibrações no volante indicam possíveis problemas com o quê? O volante está vibrando. Eu fui fazer um ponto de interrogação, ficou parecendo um 8, né? Vamos lá, vamos de novo. Ó. Aí, ó, igual ficou parecendo um S ao contrário. Vamos aprender a fazer ponte de interrogação. Aí, melhorou. Vibrações no volante indicam possíveis problemas com o sistema de ar comprimido da direção. Olha, se direção tem ar comprimido, eu nem sei, tá? Preciso estudar mais mecânica, mas não tem nada a ver isso aqui. Farol queimado? Imagina, farol queimou, o volante começa a vibrar. Bem que podia ser assim, né? Pelo menos a gente não ficava andando com o farol queimado, incomodar tanto que a gente ia ter que consertar ali. Mas não é. Folga no pedal do freio de serviço? O freio de serviço é o freio que você aciona com o pé, aquele do pedal do meio ali, né? Quando é embreagem, freio e acelerador. Hoje em dia, com os carros com câmbio automático, o pedal do freio é o da esquerda, o do acelerador é o da direita. Pois é, aquele pedal ali é o do freio de serviço. E o que a gente chama de freio de mão é o freio de estacionamento. Guarde bem, tá? Tem também freio motor, que é aquele que a gente utiliza o motor do veículo para segurá-lo ladeira abaixo, bota uma baixa reduzida e ele vai segurando o carro. Tem alguns veículos de grande porte, imagino que todos, falei alguns, mas talvez todos. Tem um botão também no painel que você aciona e aquilo causa uma redução no funcionamento do motor, para o motor segurar o carro e não exigir tanto freio. Então tem vários tipos de freios, tá vendo? Freio motor, freio de serviço, que é esse que a gente aciona com os pés. Tem o freio de estacionamento, que é o conhecido popularmente como freio de mão, né? Mas isso aqui não tem nenhuma relação com vibração no volante. Volante vibrando, meu amigo, é isso aqui, ó, balanceamento. Falta balancear as rodas e suspensão. Leva lá no borracheiro, que ele é especializado em fazer isso, tá? Ou se o seu carro ainda estiver no período de garantia, a revisão deve ser feita sempre, revisão e reparos, né? Sempre feito na agência, na concessionária, lá é o melhor lugar para fazer. Guarde isso em vibrações no volante, falta de balanceamento. Volante está puxando para um lado ou para o outro, aí é alinhamento. Guarde isso, não precisa entender de mecânica não, precisa entender um pouquinho sobre o funcionamento do veículo, porque isso aqui é uma coisa que vai acontecer com você, com o seu carro, regularmente, tá? A cada 10 mil quilômetros mais ou menos, ou a cada troca de pneus ali, a gente precisa fazer esse alinhamento da direção, esse balanceamento das rodas. Eu falei balanceamento da suspensão, não existe balanceamento da suspensão não. Balanceamento é nas rodas. O alinhamento é que é nas rodas e suspensão, tá bom? Guardou aí? Bora para a próxima então. Questão na tela agora sobre infrações e penalidades que diz: marque a alternativa que melhor responda a questão. Veja bem, quando a questão já começar assim, ó, que melhor responda. Quando aparece esse que melhor responda, significa que mais de uma alternativa serve como resposta. Só que ele quer aquela que melhor, aquela que se aproxima mais da resposta completa, incontestável. Então é bom você se atentar a isso, porque senão você acha logo de cara aqui uma que serve como resposta e marca ela e erra. Então bora ver. As penalidades decorrentes do cometimento de infrações de trânsito poderão ser impostas ou aplicadas a quem, hein? Ao proprietário do veículo? Sim. Serve como resposta. O proprietário do veículo recebe penalidades decorrentes de cometimento de infrações, não recebe?
Sim, principalmente aquelas relacionadas à regularidade do veículo. Mau estado de conservação, documentação atrasada, não é? Essas vão ser sempre de responsabilidade do proprietário. A resposta é letra A? Não. Por quê? Por causa do lance que eu falei. Aqui, melhor responda. O proprietário e o condutor? Sim, o proprietário já sei que pode, o condutor também. Isso também. O condutor aqui, por atos decorrentes por condutas decorrentes de atos praticados por ele. Excesso de velocidade, estacionou em local proibido, avançou o sinal vermelho. Então, ok. Vai ser essa a resposta? Não. Porque apesar de servir como resposta, a questão pediu aquela que melhor responda. Tem que ficar atento a isso. Por isso que eu estou insistindo aqui. Tem gente errando isso na hora da prova, porque não está sabendo interpretar a questão. E o Detran quer puxar o seu tapete, né? Ele quer colocar a casquinha de banana ali, você não vai cair na pegadinha dele. Aos pais ou responsáveis pelo condutor? Não. Esse aqui, administrativamente, são as penalidades e multa, esse aqui nunca responde. Os pais, não. Ele não responde como pai, ele responde como proprietário do veículo. Se ele é o proprietário do veículo, aí beleza, ele vai responder como proprietário. Agora, pelo fato de ser o pai, não. Tá? Então, isso aqui está errado mesmo, está fora. Ao condutor, ok. Proprietário, ok. Isso aqui nós já tínhamos até visto, né, que é o proprietário e o condutor. Ao embarcador e ao transportador, esses aqui também podem ser penalizados quando o problema estiver relacionado à carga, ao transporte dessa carga. Então, guarde, são 4 que podem ser punidos. O condutor, o proprietário, o embarcador, o transportador. Essa é a resposta, porque ela é que melhor responde a questão. E aqui você ainda poderia ter usado a técnica do elefantinho, né? Qual que é a técnica do elefantinho? É aquela alternativa grandona. Ela destoa das demais porque ela é muito grande. Nós temos aqui 3 coelhinhos e um elefantinho. Quando você não sabe para que lado está ventando aquele assunto e quer chutar, chuta com estratégia. Usa, nesse caso aqui, a técnica do elefantinho, que ela cabe bem. Letra D de dado. Mais um aí sobre infrações e penalidades. Marque qual das condutas não é uma infração de trânsito. Não é. Transitar com os pneus descalibrados. Imagina que você deu uma bobeada lá e os pneus estão fora da calibragem recomendada no manual do fabricante. Lá consta que devia estar 32 libras, estava 30 libras ou 31 libras. Ou um pouco mais, 35, estava sobrecalibrados, né? E aí, quando fala descalibrados, não fala se é subcalibrado ou sobrecalibrado. Sobre quer dizer pressão de menos, sobre pressão de mais. Isso é infração ou não? Num primeiro momento, daria a entender que sim, porque compromete aí a dirigibilidade do veículo, aumenta o consumo de combustível, compromete até a segurança. E isso poderia se encaixar em uma conduta infracional. Mas o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito não trata desta conduta específica. Portanto, isso aqui não é infração de trânsito, que é o que a questão está pedindo. Qual que não é? Pneu descalibrado? Não é. Transitar com falta de água no esguicho do para-brisa? Essa é infração de trânsito. Por quê? Equipamento inoperante. Existe o equipamento lá, o esguicho, mas na hora que vai esguichar não tem água, então ele está inoperante. Inoperante é infração de trânsito. Transitar com o limpador do para-brisa danificado? Mesma coisa. Inoperante. Está danificado? Não funciona. Ou funciona e não faz ali a função dele conforme deveria. É uma paleta ressecada, por exemplo. Sacou? Transitar com película sem chancela nos vidros. Olha, pode ter película no vidro, inclusive no para-brisa, desde que respeitado ele o mínimo de transmitância luminosa, que no para-brisa e nos vidros da frente tem que ter pelo menos 70% de transmitância luminosa, né? Média ali com aquele equipamentozinho que o policial tem. E nos vidros laterais traseiros. E no vidro traseiro não tem essa questão de porcentagem não, tá? Essa regra mudou recentemente, por isso que talvez você esteja estranhando aí. Vou repetir, no para-brisa e nos 2 vidros laterais dianteiros, que são o vidro que estão do lado do motorista e do passageiro da frente ali, respeitou aqui o mínimo de 70% de transmitância luminosa de dentro para fora, está ok. Beleza? Agora, nos vidros laterais traseiros, que são aqueles que estão nos passageiros do banco de trás. E no vidro traseiro não tem mais essa questão aqui de porcentagem. Pode botar em seu fio mais escuro que tiver, que não vai ser infração de trânsito. Mas tem que ter a chancela no insufilme. Na hora que a polícia parar para fiscalizar, tem que ter lá aquele meio que carimbinho, né, que tem no insufilme lá, mostrando qual é
a porcentagem de transmitância luminosa daquele isofilme. Se não tiver chancela, é infração de trânsito. A única aqui que não é infração é a letra A mesmo. Questão aí sobre processo de habilitação. São órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito. O DETRAN, para judiar, ele costuma, ao invés de escrever Sistema Nacional de Trânsito, ele coloca só SNT, que são as iniciais de Sistema Nacional de Trânsito. E aqui fala órgãos, é a hora que a galera já arrepia o cabelo, né? Nossa, sei nada desse negócio. Os órgãos, inicialmente, eles são divididos em normativos e executivos. Esses consultivos aqui, eles até são, mas colocaram aqui mais para dar uma complicada. Tá? Eles são divididos em normativos e executivos. Os normativos, que é o que a questão está pedindo, são os conselhos. Conselhos. É Conselho Nacional de Trânsito, é Conselho Estadual de Trânsito, é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, órgãos normativos são os conselhos, não se esqueça disso. Se são conselhos, eles vão começar com a letra C, beleza? CONTRAN começa com a letra C, CETRAN começa com a letra C, CONTRANDIF começa com a letra C. Opa, pode ser essa a resposta, tá vendo? Ó, vai anotando. CONTRAN, JARI. Opa, já achei um aqui que não é, já eliminei. CONTRAN, CONTRANDIF e CIRETRAN. As três começam com C. E aí, professor? Aguenta aí. Por enquanto nós estamos filtrando e eliminando aquilo que dá para eliminar. CONTRAN, CETRAN e CIRETRAN. Então vamos lá. Essa aqui trouxe CIRETRAN. Essa aqui também trouxe CIRETRAN. Essa CONTRAN, CONTRANDIF, CONTRAN, CETRAN. CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF. Tanto essa quanto essa estão todas aqui na letra A. Ó. CIRETRAN não tem na letra A. Então a combinação aqui, a análise combinatória não está favorecendo. E de fato, gente, tem um órgão que começa com a letra C que não é conselho, é a CIRETRAN. Na verdade, quero até aproveitar para dar uma mini aula aqui para você. CIRETRAN nem é um órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito. Existem as CIRETRANs, que são as regionais do DETRAN. Por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, são estados muito grandes, tem muitas cidades. Já pensou se tiver um DETRAN em cada cidade? Mata, né? Aí eles criam a CIRETRANS, que é a circunscrição regional. Ó, regional, RE de regional, de trânsito, enquanto o DETRAN é estadual. Aqui em Minas, se for em BH, você vai encontrar o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. E nas superintendências, nas regionais, nós temos as CIRETRANS. Mas isso aqui, ó, não é órgão de trânsito, ele é um braço do DETRAN. Tá? Então, CIRETRAN é um braço do DETRAN. E DETRAN é órgão executivo, não é órgão normativo. Normativo são os conselhos. Lembra? Conselhos. Então, anota aí. CIRETRAN é o mesmo que DETRAN. Só que, ao invés de ser estadual, ele é regional. Beleza? CIRETRAN e DETRAN dá na mesma. É muito comum a galera chamar CIRETRAN de DETRAN, tá? Rio de Janeiro, então, na fachada da CIRETRAN, eles colocam lá DETRAN. E todo mundo acha que tá, tô lá em Macaé, Rio das Ostras, fui lá no DETRAN. Você foi na CIRETRAN, que é a regional. O DETRAN está na capital, beleza? CIRETRAN é o DETRAN regional, ok? E DETRAN é órgão executivo, porque começa com D. Se começasse com C, seria órgão normativo. Letra A é a resposta, tá? Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito e Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Chatinho isso aí, né? Essa parte de órgãos. Mas cai pouco em prova, às vezes uma questão, se cair.